Duna, Parte 2, é um verdadeiro espetáculo cinematográfico que eleva o padrão das adaptações de ficção científica. A sequência dirigida por Denis Villeneuve aprofunda ainda mais a trama iniciada no primeiro filme, levando o público a uma jornada intensa, visualmente deslumbrante e cheia de camadas emocionais, enquanto muitos blockbusters se contentam com efeitos visuais grandiosos. Duna, Parte 2 consegue equilibrar com maestria a ação, drama político, espiritualidade e conflito humano, tornando-se uma obra que vai além do entretenimento. A experiência, ou immersive, com cada detalhe construído para prender a atenção do espectador do início ao fim. O ponto mais forte do filme é, sem dúvida, a direção impecável de Villeneuve. Ele transforma o deserto de Arrakis em um personagem vivo, que respira e ameaça, enquanto conduz os personagens por seus dilemas internos e externos. A fotografia de Greig Fraser contribui para essa imersão, com paisagens de tirar o fôlego e cenas de batalha filmadas com uma grandiosidade rara de se ver. A trilha sonora de Hans Zimmer, sempre intensa e misteriosa, amplifica ainda mais o clima épico. É impossível não se envolver emocionalmente com o que está em jogo, menos a sobrevivência, a fé, a vingança e o destino. As atuações também merecem destaque. Timothée Chalamet entrega uma performance muito mais madura e profunda como Paul Atreides, mostrando a evolução do personagem de forma convincente. Zendaya, que teve pouco tempo de tela no primeiro filme, agora brilha como Shani, com química intensa com Chalamet e uma força que vai além do romance. Outros nomes como Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh e Austin Butler complementam o elenco com interpretações marcantes. O personagem de Butler, Feyd Rautha, é uma das surpresas mais eletrizantes do longa, com presença ameaçadora e impacto imediato. Mesmo sendo grandioso, Duna, Parte 2 não é perfeito. Seu ritmo pode parecer arrastado para alguns espectadores, principalmente nos momentos mais filosóficos ou políticos. A narrativa exige atenção e paciência, o que pode afastar parte do público mais acostumado a uma trama mais acelerada. Além disso, alguns personagens secundários importantes não recebem o desenvolvimento necessário, ficando à sombra da jornada de Paul. Contudo, esses pontos não diminuem o valor da obra como um todo, que ainda se mantém como uma das melhores produções de ficção científica dos últimos tempos. Na bilheteria, o filme foi um sucesso absoluto, com um orçamento estimado em cerca de 190 milhões de dólares. Duna, Parte 2 ultrapassou a marca dos 700 milhões mundialmente, consolidando-se como um dos maiores êxitos de 2024. O bom desempenho é reflexo da base de fãs fiel da saga, somada à repercussão positiva da crítica e do boca a boca entre o público. O sucesso nas salas de cinema mostra que ainda há espaço para filmes densos, autorais e visualmente sofisticados no meio de tantas franquias genéricas. A produção do filme foi repleta de curiosidades. Por exemplo, as filmagens foram realizadas em locações desérticas reais, como na Jordânia e Abu Dhabi, o que deu ao filme um realismo visual impressionante. Denis Villeneuve revelou que fez questão de evitar o uso excessivo de CGI, priorizando cenários reais e efeitos práticos, para aumentar a imersão. Outro fato interessante é que o diretor já declarou planos para uma terceira parte, baseada no livro Messias de Duna, o que promete ainda mais profundidade para a história de Paul Atreides. Villeneuve, que já havia impressionado o mundo com a chegada e Blade Runner 2049, reafirma com Duna, Parte 2 seu status de autor visionário. Ele é um dos poucos diretores da atualidade que consegue unir espetáculo visual com narrativa profunda. Sua adaptação de Duna é considerada por muitos a melhor já feita, superando até a versão de 1984. Ele consegue traduzir conceitos complexos da obra de Frank Herbert para o cinema de maneira clara, sem perder a riqueza do material original, o que não é tarefa fácil. O impacto cultural da franquia também deve ser destacado. Duna influenciou toda uma geração de obras de ficção, incluindo grandes nomes como Star Wars. Com a sequência, a obra original ganha nova vida e atinge um público mais jovem, que pode não ter tido contato com os livros ou adaptações anteriores. O filme levanta discussões sobre fanatismo, poder, ecologia e colonização. Temas extremamente atuais e relevantes apresentados em uma embalagem visualmente arrebatadora. Para quem é fã de cinema, Duna, Parte 2 é uma experiência obrigatória. A obra prova que ficção científica pode ser profunda e emocional ao mesmo tempo. É um filme que respeita a inteligência do público e que oferece muito mais do que lutas ou efeitos visuais. É uma reflexão sobre o destino, a liderança, a fé
e O Preço do Poder. Villeneuve nos entrega uma continuação à altura menos, e para muitos, até superior menos, ao primeiro filme, deixando altas expectativas para os próximos capítulos, complementando tudo o que já foi dito sobre Duna, parte 2. É impossível não destacar o quanto o filme representa uma evolução dentro do cinema contemporâneo, não apenas em termos técnicos, mas principalmente no cuidado com a narrativa e com o respeito ao material original. Denis Villeneuve entrega algo que muitos diretores não conseguem: transformar uma adaptação literária densa e complexa em um produto acessível e ao mesmo tempo profundo. Isso é ainda mais significativo quando se considera a dificuldade de adaptar Duna, um dos livros mais desafiadores da ficção científica, devido à sua densidade política, religiosa e filosófica. Outro aspecto que se sobressai nesta continuação é o amadurecimento temático. Se no primeiro filme o público foi apresentado ao universo e aos conflitos iniciais de Paul Atreides, aqui somos convidados a mergulhar de vez no drama do herói em construção, ou melhor, do possível tirano. Duna, parte 2 não pinta Paul como o salvador absoluto. Pelo contrário, o filme aponta os perigos de sua ascensão, a forma como o mito se constrói e como a fé pode ser usada como uma ferramenta de dominação. Esse tipo de abordagem é rara em grandes produções, principalmente em blockbusters, e mostra que Villeneuve não está interessado apenas em agradar o público, mas em provocar reflexões. A relação entre Paul e Chani é outro ponto que merece atenção. A química entre Timothée Chalamet e Zendaya vai além da atração física. O roteiro aprofunda esse vínculo, mostrando os dilemas emocionais e espirituais de ambos. Chani, diferente de muitas personagens femininas do gênero, não é apenas uma companhia romântica. Ela é voz ativa dentro da história, uma combatente, uma pensadora, uma mulher com opinião. E essa independência torna o conflito amoroso ainda mais forte, pois Chani representa o lado mais humano de Paul, em contraste com seu destino messiânico, que o afasta cada vez mais da pessoa que ele era no início. Além disso, há a figura poderosa da Lady Jessica, interpretada novamente com excelência por Rebecca Ferguson. Sua trajetória é uma das mais intrigantes do filme, pois enquanto Paul se entrega ao papel de líder, Jessica assume sua missão religiosa entre os Fremen. A forma como ela manipula as crenças locais, utilizando o mito para alcançar seus objetivos, é um reflexo do quanto a religião pode ser tanto libertadora, quanto uma arma perigosa. Essa duplicidade moral que o roteiro apresenta é ousada e muito bem executada, oferecendo camadas que elevam o filme a um patamar intelectual raro no cinema comercial. A chegada de Fader Hauta, bebido por Austin Butler, é um sopro de energia ameaçadora na narrativa. A interpretação do ator, já elogiado por sua performance em Elvis, entrega um vilão à altura da grandeza da história. Sua crueldade, arrogância e brutalidade contrastam diretamente com o autocontrole de Paul, mas ao mesmo tempo mostram como ambos estão destinados a se confrontar não apenas fisicamente, mas como símbolos de caminhos opostos. Butler consegue ser assustador e carismático ao mesmo tempo, algo que poucos antagonistas contemporâneos conseguem alcançar. Não se pode deixar de falar também dos detalhes técnicos que elevam o filme a um patamar quase mítico. O som do vento nos desertos, o rugido dos vermes de areia, os trajes filtradores funcionando em cada movimento. Tudo foi feito com um nível de detalhamento que demonstra um compromisso artístico incomum. A equipe de produção, claramente, trabalhou com paixão, o que se reflete na tela. A sequência em que Paul monta um verme gigante pela primeira vez é um dos momentos mais impactantes do longa menos, e não apenas pelo visual. É um rito de passagem, uma afirmação de identidade, que carrega peso simbólico e emocional ao mesmo tempo. Outro ponto que merece destaque é a forma como Villeneuve trata a linguagem e a cultura dos Fremen. Nada é superficial. Os gestos, os rituais, tudo tem um propósito. O uso do idioma local, a reverência à água, o conceito de comunidade, são todos aspectos que enriquecem o mundo de Duna e mostram o cuidado com a construção de um universo coeso. É como se estivéssemos assistindo não apenas a um filme, mas a uma civilização ganhar vida diante dos nossos olhos. Esse tipo de world building é raro e extremamente valioso. Por trás das câmeras, o trabalho de direção de arte, figurino e design de som é digno de prêmios. A estética visual segue uma paleta seca, quase monocromática, mas não menos poderosa. A fotografia aposta no contraste entre luz e sombra, o que reforça a dualidade presente na narrativa. No fim, Duna, parte 2 não é apenas um filme. É um evento. Uma obra que confirma que o cinema ainda pode ser uma arte grandiosa, sensível
E Villeneuve mostra que a ficção científica não precisa se render ao simples ou ao superficial para conquistar o público. O filme entrega espetáculo e substância na medida certa. E quando os créditos finais sobem, fica claro: estamos testemunhando uma saga que marcará a época e que ainda tem muito a dizer.